Então agora, pessoal, para estar dando continuidade, nós vamos estar iniciando o desenvolvimento desse personagem que a gente passou aqui para dentro do projeto. Eu vou estar deletando essa cena que a gente criou, porque essa cena foi só para exemplificar a parte do filtro da textura que nós vimos no episódio anterior. Então eu vou criar uma nova cena, vou apagar aqui de cima a cena anterior e vou clicar com o botão direito, marcar o botão de delete para deletar. Aqui eu vou marcar remove, que ele vai ter removido essa cena para a gente. Agora, o nosso personagem, na Godot 3 nós utilizávamos o Kinematic Body. Porém, na Godot 4 não existe mais o Kinematic. Esse nome, Kinematic, ele foi renomeado para Character, que fica mais visível, fica mais nítido o que a gente vai estar criando. E aqui ele diz que é um corpo 2D especializado em físicas. Podem ser as físicas da engine ou as físicas que nós vamos estar criando. Então, clicando com o botão esquerdo, nós vamos marcar o botão aqui de Create. Agora eu vou renomear esse personagem para Character. Esse player ele vai precisar de uma Sprite 2D, que vai ser a textura dele. Eu vou estar renomeando para Texture. Além dessa textura, nós também vamos precisar de um Collision Shape 2D, que vai ser a sua colisão física. Collision. Por enquanto são esses objetos. Eu vou dar um zoom aqui na origem. É aqui onde o nosso personagem se encontra. Agora aqui em Texture, eu vou estar vindo em Assets e eu vou estar especificando a textura do nosso personagem aqui dentro. Essa textura que nós temos, ela é um Sprite Sheet. Um Sprite Sheet é uma Sprite onde, se nós dividirmos os frames na horizontal e vertical e animarmos esses frames, nós vamos ter as nossas animações. Então são todas as sprites de uma imagem juntas em apenas uma textura. Para a gente saber a quantidade de frames na horizontal e vertical, nós podemos contar os nossos frames na horizontal e os nossos frames na vertical. Dá para ver que na horizontal nós temos 6 frames, porque são 6 imagens do personagem. Então aqui em Animation nós podemos especificar 6 em H frames. Já na vertical nós temos 10 frames na vertical, então a gente especifica o 10. Por padrão o personagem ele vem mais abaixo. E por se tratar de um jogo top-down, seria interessante se ele tivesse aqui no ponto de origem os seus pés, para se retratar de um jogo top-down. Então a gente vem aqui com o Move Mode, que é a ferramenta do W, com o Shift a gente arrasta ele aqui para cima. E com a roda do mouse, com o botão esquerdo do mouse, a gente pode estar arrastando. Só que dá para ver que ele não tem um centro. A cabeça dele é no meio de um frame. Para a gente corrigir isso, a gente pode passar menos 0.5, que ele vai ficar exatamente no ponto central. Então, a partir disso, nós temos a nossa sprite, a textura do nosso personagem centralizado. Agora aqui em Collision, nós vamos definir um formato de colisão. Eu vou estar passando um retângulo, e eu vou estar dizendo que o retângulo vai ser exatamente, Ctrl Z, caso você erre, vai ser exatamente essa parte aqui do pé do personagem. Vou botar aqui para o meio. Pode ser desse tamanho. É interessante que a colisão ela fique abaixo da textura do personagem. Então a gente pode simplesmente arrastar a textura para cima, arrastar a colisão para cima da textura. Ou nós podemos vir aqui em Collision, Visibilidade, Show Behind Parent, que ele vai ser desenhado abaixo do seu objeto pai. Com Ctrl S eu vou salvar essa cena. Vai ficar aqui dentro de personagem mesmo. Clicar com o botão direito, criar uma nova pasta. Scenes. Vou salvar como character.tscene. Agora eu vou associar um código para esse nosso objeto. Esse código vai ficar aqui na pasta de personagens. Clicar com o botão direito, criar uma nova pasta. Scripts. Character.gd vai ser o nome que eu vou dar. Vou abrir, template vazio e vou criar. Eu vou só arrastar essa pasta de cenas aqui para dentro de personagem, já que são as cenas do personagem. Já aqui no nosso código, para esse episódio em específico, eu quero mostrar algo simples, que é mais a parte da movimentação dele. Então, para criar a movimentação, nós primeiro precisamos chamar a função de update da Godot, que é como se fosse a função main, a função que vai ficar sendo chamada a cada frame de execução do nosso projeto. Então, para chamar a Physics Process, nós vamos digitar func underline Physics Process. O tipo do delta, ele é um float, porque é um valor que varia. E eu vou estar passando um underline aqui para fazer a quebra do delta. Aqui dentro, eu vou estar criando uma função move. E aqui embaixo,
vou estar passando essa função move. E aqui eu vou digitar um print A. Se a gente rodar essa cena com F6, dá para ver que ele vai estar printando o A várias vezes, porque é uma função de monitoramento. Então ele vai estar entrando aqui a cada vez que a physics process for chamada. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é armazenar a direção na qual o nosso personagem vai estar andando. Então eu vou estar criando a direção. Por se tratar de um jogo top-down, ele pode andar em 8 direções. Para cima, para baixo, esquerda e direita e as diagonais respectivamente. Então a direção ela vai ser um vetor de 2 dimensões. E vai receber um vector 2. E esse vetor ele vai ter um valor para x horizontal e um valor para y vertical. O valor em x é a input.get_axis e o valor da esquerda, a ação negativa, vai ser o move left e a ação positiva vai ser o move right. Já em y, na vertical, input.getAxis move up, que é a ação negativa, move down, que é a ação positiva. Agora eu vou printar a direção. E se eu executar essa função, vocês vão ver que ele vai dar vários erros aqui no nosso debugger. Ele está dando todos esses erros porque essas ações, move left, move right, move up, move down, elas não existem porque nós não mapeamos essas ações. Então, para mapear uma ação na Godot, nós vamos ir em projeto, configurações do projeto, input map, e aqui nós temos um botão de adicionar novas ações. Aqui eu vou digitar move underline left, move underline right, move underline up, move underline down. Eu estou apertando o enter do teclado para estar adicionando, mas vocês podem clicar aqui em add. Agora nesse mais, nós vamos ver que quando a gente clica em qualquer um desses mais, ele vai estar esperando por um input. Qualquer tecla do mouse, teclado, joystick que a gente pressionar, vai aparecer aqui. Então, como a ação de andar para a esquerda é uma ação negativa, eu vou apertar o A. E ele já adicionou o A aqui para a gente. Então, eu vou só dar um OK. A ação de andar para a direita, D. De andar para cima, o W. E de andar para baixo, o S. Se eu quiser adicionar outras ações, como por exemplo a seta, eu posso simplesmente clicar novamente no mais, seta para cima, que agora eu também consigo andar com as setas, caso necessário. Eu não vou querer, eu vou querer andar apenas no WASD, então vou apenas adicionar essas inputs aqui. Agora, se eu rodar novamente a cena, vocês percebem que ele parou de dar erro, e quando eu clicar em alguma das direções WASD, vocês podem perceber que o valor está mudando para a direção respectiva. E para a gente aplicar essa direção, nós vamos dizer que a velocidade que é uma palavra reservada da Godot 4, a velocidade desse nosso corpo vai receber a direção, só que normalizada, multiplicado por um valor que vai ser a move speed. Então aqui eu vou passar export category variables, que vão ser as variáveis. E uma variável que eu quero ter aqui é a move speed, que vai ser um float, e por padrão eu vou dar o valor de 64.0. São mais ou menos 4 células que ele vai andar por segundo. E agora eu vou multiplicar essa direção que nós temos aqui pela nossa move speed, que foi o valor que nós definimos. Agora, depois de passar essa velocidade, nós precisamos aplicar o move and slide, que a gente aplicava também na Godot 3. Agora, se eu rodar essa cena, vocês podem ver que quando eu começar a andar com WASD, o nosso personagem ele começa a andar em todas as direções. Só uma coisa que eu quero fazer aqui para deixar essa nossa direção, essa nossa velocidade ainda mais dinâmica, é aplicar um tipo de interpolação, onde por meio dessa interpolação nós vamos aplicar uma aceleração ou uma fricção, que é para o personagem acelerar enquanto ele estiver andando, ou para o personagem ir derrapando enquanto ele estiver indo de andando para parado. Então, para aplicar isso, nós vamos dizer que a nossa velocidade em x, ela vai receber um lerp de interpolação linear, e ela vai receber um lerp de algum valor que vai ser a sua velocidade atual em x para direção .normalized.x multiplicado pela move speed. E aqui ele está dizendo que ele espera 3 argumentos, mas está recebendo apenas 2.
O último argumento que está faltando no caso para x e que vai faltar também para y é a aceleração e a fricção. Então aqui em cima eu vou criar acceleration e eu vou criar também a friction. O que é que esses valores significam? A fricção e a aceleração são valores que vão auxiliar no personagem acelerar e no personagem parar, para ele não parar ou acelerar de forma instantânea, para ele ter esse meio termo. Então, são valores que vão variar de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais forte esse fator, e quanto mais baixo, mais fraco. Então, se eu tenho uma aceleração de 0.4, isso significa que o personagem ele vai demorar mais para chegar na sua velocidade máxima. Já a fricção, como ela é 0.8, significa que o personagem ele vai desacelerar mais rápido. Então ele vai voltar para o zero de forma mais rápida. Então aqui eu só preciso passar a vírgula e passar o peso, que no caso, como nós estamos acelerando, vai ser a acceleration. Eu vou copiar essa linha, vou selecionar ela toda e vou com Ctrl C, Ctrl V, passar ela aqui embaixo. E a única coisa que eu preciso mudar é que aqui vai ser a velocidade em Y, velocidade em Y e pronto. Agora, ponto Y aqui também. Agora nós temos a velocidade do nosso personagem normalizada e aplicando uma aceleração. Só outra coisa que nós temos que verificar é que nós não estamos aplicando a fricção. Então aqui nós vamos precisar verificar se a direção do nosso personagem ela é diferente de um vetor 2.0. Vector 2.0 é um vetor zerado. Ele só vai ser zero se nós não estivermos pressionando nenhuma das ações de mover o nosso personagem. Então, se for diferente de zero, ele vai aplicar a aceleração. E aqui embaixo eu vou dar um return. Caso ele não entre aqui dentro, significa que a sua velocidade é igual a zero. Então, nós vamos passar novamente essas duas linhas. A diferença é que ao invés de aceleração, nós vamos passar a friction. Para o nosso personagem desacelerar ao invés de acelerar. E para finalizar, a última coisa que nós precisamos fazer é mover esse Move and Slide daqui para Physics Process, já que pelo fato de nós termos um return, o código que se encontra abaixo, ele não vai ser executado caso a direção seja igual a zero. Mas mesmo que a direção seja igual a zero, nós ainda precisamos aplicar Move and Slide. Então, para a gente poder chamar essa função, independente dele estar aqui no if ou fora dele, nós vamos colocar ele embaixo da função move. Outra coisa que a gente vai fazer para ficar mais nítido a visualização da fricção e da aceleração é estar diminuindo o valor para 0.2. Dessa forma, dá para ver que o personagem ele meio que tem um deslize e uma aceleração sendo aplicada nele. Era isso para esse vídeo, pessoal. Lembrando de deixar o like e se inscrever, isso vai ajudar bastante no crescimento do canal. Todos os links utilizados, como o link do Asset Pack, o link da Godot e link do meu perfil da Udemy, onde vocês podem encontrar alguns dos meus cursos, tanto como o link do meu GitHub, onde vocês podem encontrar os meus projetos, todos vão estar aí na descrição. Era isso para esse vídeo. Forte abraço e até a próxima. Valeu!